Fala galera, tudo bem? Bom, eu estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre o sistema circulatório, né? Basicamente, vamos falar sobre as diferenças e funções dos vasos sanguíneos que compõem o sistema circulatório. Então, para a gente não se alongar muito, vamos falar um pouquinho já qual é que é a sequência dessa aula. A gente vai ter uma visão geral do sistema circulatório, depois as características estruturais dos vasos sanguíneos, alguns aspectos sobre elasticidade, né, distensibilidade e complacência. Depois a gente pega alguns pontos importantes sobre microcirculação e fala daí das características e funções do sistema venoso, que é, né, o retorno do sangue, quem é responsável pelo retorno do sangue para o coração, e também alguns aspectos sobre o mau funcionamento das válvulas venosas. Bom, essa imagem aqui eu acho muito interessante, ela é uma imagem do Silverthorne, onde ele faz do coração, na verdade, do sistema circulatório, incluindo o coração, um circuito em série, ele coloca ali a questão em paralelo aqui dos pulmões, né, que são os dois pulmões que a gente tem, e aqui também ele bota como exemplo quatro circuitinhos de capilares, arteríolas capilares e vênulas, que seria a circulação sistêmica. O que é importante a gente pensar aqui, tá, e lembrar? Uh, a gente tem uma diferença bem grande de túnica muscular entre artérias e veias, ou seja, artérias têm uma túnica muscular muito espessa, comparado às veias que é muito menor, elas existem, mas é muito menor. Então, o que, que isso garante de características, né, das artérias? As artérias, por terem uma resistência muito grande à deformação, vamos dizer assim, porque tem uma musculatura muito espessa, elas vão fazer uma reserva de energia, ou seja, quando eu bombear o sangue para a artéria aorta, por exemplo, eu vou distender o máximo que eu puder com essa pressão impressa pelo ventrículo esquerdo, e essa energia decorrente dessa pressão vai ficar armazenada na artéria até o momento que ela vai comprimir de novo a artéria para voltar ao estado de repouso. Essa característica de expandir e reservar essa energia, depois liberar ela para voltar ao estado de repouso, a gente chama de reservatório de pressão ou reservatório de energia. Isso garante um fluxo constante em todos os nossos tecidos, né? No caso, fluindo de artérias, arteríolas, depois capilares, até as vênulas e depois em diante, a gente tem um fluxo constante de sangue, a gente não tem pulsos de sangue, como o coração está pulsando, está, né, bombando. Essa característica de reserva de pressão nos garante abastecimento constante e não de pulsos lá nos nossos tecidos. Depois que esse sangue sai dos tecidos e vai voltando pelo sistema, daí a gente pode até lembrar desse detalhe que é importante que eu não mencionei. O sistema arterial, ele é divergente, ou seja, a gente enxerga que vem de uma artéria e abre em várias. O sistema venoso ele é convergente, eu pego várias artérias, várias veias, vênulas, e vou convergir para uma, no caso duas, veias principais, que são as veias cava, inferior e superior. Tá? Então, um aspecto importante é esse, e por fim, a gente tem que falar da complacência. Né? Distensibilidade e complacência são aspectos diferentes, é importante, eu vou falar mais adiante nisso, sobre isso, mas é importante a gente lembrar de uma coisa. As veias, elas têm uma complacência maior, ou seja, é como se fosse um balão. Eu assopro o balão. Se ele não tiver uma borracha, ele tiver uma borracha bem frouxa, eu vou assoprar e tiro a boca, ele vai devagarinho, vai jogar esse ar de novo para fora. A artéria, como ela tem uma borracha muito firme, que seria bastante, fazendo a analogia da borracha com a musculatura, se é mais musculatura, borracha mais firme, eu assopro no que eu solto, ele volta rápido. Né? Então, a complacência é isso, é o quanto ele absorve esse volume sem querer expelir ele tão rápido. Então, quanto maior essa capacidade, maior a complacência. Né? Então, as veias elas têm menos músculo, logo são mais complacentes que as artérias. Bom, vamos falar também um pouquinho sobre as características estruturais dos vasos sanguíneos. Essa imagem ela é bem didática também do Silverton, ambas são, a primeira e essa. E aqui a gente consegue enxergar quatro tipos de tecidos que são os principais, né, os que constituem os vasos sanguíneos. O que é comum a todos eles, e o único que é comum a todos eles, é o endotélio. Então, todo vaso sanguíneo tem endotélio. Depois a gente consegue ver que artérias vão ter uma camada de tecido muscular liso muito maior do que veias, né? E também é inexistente em capilares e vênulas. E depois a gente vê a questão do tecido conjuntivo fibroso, que vai conferir uma maior rigidez aos vasos sanguíneos, que não é presente em todos, né? Mas ali vale a pena dar uma parada e olhar com carinho para essa imagem. Bom,
Falar rapidinho também sobre as características elásticas do sistema circulatório. Aqui a gente tem duas formas, e eu vou falar um pouquinho, mas depois eu vou pegar as formas para tentar fixar na cabeça de vocês como enxergar essas diferenças. O que é complacência? É o que eu falei agora há pouco. Complacência é a capacidade, é o aumento do volume, ou seja, quanto volume um vaso consegue comportar com uma determinada elevação de pressão. Legal. Qual é a diferença de complacência para distensibilidade? Bom, esse aumento de volume com uma determinada elevação de pressão é a complacência, mas eu tenho que considerar para calcular a distensibilidade o volume original. Ou seja, se eu tenho um volume original muito pequeno, né, então eu tenho X aumento de volume para um determinado aumento de pressão, eu tenho que sempre botar ele em relação ao volume original. Então não quer dizer, para complacência, com certeza toda veia ela é mais complacente do que uma artéria. Já na distensibilidade eu não posso dizer a mesma coisa, porque eu posso pegar uma artéria de pequeno calibre, então eu posso ter proporcionalmente um aumento de volume para uma determinada pressão, pode ser grande. Se eu pegar uma veia, talvez eu não tenha essa mesma relação. Então é importante ficar atento sobre isso. Mas o que mais importa para nós é a complacência, eu acho que é bem simples a gente entender ele aqui também. Bom, essa imagem também, essa aqui já é do Guyton. É uma imagem que ela aborda também a questão não só, né, da diferença de com um elevado aumento de pressão, por exemplo, nas artérias aqui, eu tenho uma pequena variação de volume, né? Já nas veias eu tenho uma pequena variação de pressão, que é no meu eixo Y, eu tenho uma grande variação de volume. Mas também é importante a gente lembrar da questão do tônus basal que a gente tem em relação aos nossos vasos, né? O sistema simpático ele mantém um tônus basal de contração, vamos dizer assim, né? Que é, na verdade, ele mantém um estímulo basal que mantém o tônus basal dos nossos vasos sanguíneos. Então, se eu tiver uma estimulação, uma inibição simpática, por exemplo, eu vou relaxar, né? Eu não preciso de um determinado aumento de pressão, vamos dizer assim. Se eu tiver uma inibição simpática, eu vou relaxar, por exemplo, a minha veia, né? E daí eu tenho que considerar assim, ó, no tônus normal, essa linha aqui e essa linha aqui central. Essa margem que a gente tem dessas linhas azuis aqui, vamos dizer, esses preenchimentos, né? Que alargam a linha central ali, é em relação à inibição ou estimulação simpática. Se eu estimular simpaticamente uma veia, eu vou aumentar a pressão, né? Mas eu continuo tendo um aumento de volume nesse caso aqui. Se eu estimular uma artéria simpaticamente, eu vou ter uma diminuição de volume, né? Então acho que fica claro assim que o sistema nervoso autônomo simpático ele também vai conferir alguns comportamentos, algumas respostas nos nossos vasos sanguíneos. Ou seja, eu tenho o tônus basal, que é comandado pelo sistema simpático, mas numa situação de luta ou fuga, eu vou ter uma vasoconstrição, né? Porque daí eu olho para onde ele está apontando aqui, que é essa margem de K. Então eu tenho um menor volume, se comparado, né, a uma inibição. Aqui, por exemplo, ó, ele vai estar na margem de K. Então, para uma mesma pressão, eu tenho uma constrição, ou seja, um volume menor, do que se eu tivesse do lado de cá uma inibição do meu sistema simpático. Isso para a artéria e vale também para a veia também, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre microcirculação, gente. Essa figura aqui, ela é uma figura que aparentemente ela é um pouco confusa. Não é que ela seja confusa, mas ela tem alguns detalhes super importantes. O que vale a pena a gente pensar aqui? A microcirculação, o que é? Eu pego uma arteríola, eu venho com ela, né? Eu venho com sangue fluindo pela arteríola, ela vai passar pelos capilares no tecido até que ela vai sair, né, sem oxigênio, com mais rico em CO2 do que oxigênio e vai voltar daí pelas vênulas e depois vai para as veias de maior calibre e assim por diante vai chegar até o coração. O que é importante a gente pensar aqui? Eu tenho alguns esfíncteres pré-capilares aqui e pós também, que eles, no momento que eu contraio eles, eu posso evitar que o sangue flua das arteríolas para os capilares. Então, esses esfíncteres estão nessas emendas aqui, ó, eu vou tirar até o indicador aqui para vocês olharem com calma, que ali a imagem já está descrita, esfíncteres pré-capilares. Então, no momento que eu contraio, eu fecho esse caminho. Então, o sangue não vai perfundir o tecido por
porque não tem como, eu estou com o meu caminho fechado, é como se eu interrompesse uma rodovia, uma via, né? Então essa próxima imagem aqui a gente tem os dois cenários, ó. No momento que eu estou com os esfíncteres relaxados, ou seja, o sangue flui das arteríolas para os capilares e vai sair pelas vênulas, e aqui com eles contraídos, ou seja, ele vai fazer um caminho de maior concentração do sangue que eu tenho para passar por um caminho, porque os outros vão estar obstruídos. Tá? Então, essa é só uma questão de variação da microcirculação. Isso pode acontecer por variação de temperatura, por variação, sei lá, pode ser estresse, pode ser neurotransmissores químicos que vão evitar uma circulação, né? Como adrenalina, por exemplo. Enfim, mas é importante a gente ter consciência que existe também um controle não só muscular lá nas artérias de grande calibre, mas também lá na porta final, né, do sistema arterial, que é a chegada das arteríolas, meta-arteríolas até os capilares. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre as características e funções do sistema venoso, gente. Acredito que vocês já devem ter visto em aula, ou se não viram, já ouviram falar que a gente tem válvulas nas nossas veias, né? E sim, a gente tem válvulas. Nas veias até a altura do nosso coração, a gente vai ter válvulas. Para que servem essas válvulas? São válvulas unidirecionais que não permitem que o sangue que está subindo, que ele volte, né? Então, se ele subiu, ele não pode descer. E por que ele desceria? Por causa da gravidade, né? Então, a gente tem que lembrar que a ação da gravidade ela vai fazer uma força, né, para que o sangue retorne. Então, quando eu tenho essas válvulas, como está aquela figura ali, o sangue vai fluir de baixo para cima, então ela empurra os folhetos das válvulas, e no momento que o sangue passou, essa válvula se fecha de novo, não permitindo que o sangue volte. Se ela fizesse isso aqui, se ela colapsasse, ela permitiria. Então, o que a gente tem que pensar? Essas válvulas, elas são fundamentais para o nosso organismo? Com certeza. Mas essas válvulas são peças, vamos dizer, protagonistas do que a gente vai ver agora em seguida, que é a bomba venosa. Essa bomba venosa, a gente vê um exemplo bem clássico das panturrilhas, e acho que aqui muitos já tiveram a oportunidade ou de viajar de ônibus, ou por longas distâncias, ou de avião, ou enfim, ficar muito tempo sentado até, né, a gente que estuda bastante, a gente volta e meia tem que movimentar os pés, as pernas, e a gente às vezes pensa, por quê, né? Como é que vão bombear o sangue para cima? É justamente por isso, porque os músculos em conjunto com as veias dos nossos membros inferiores, que essas veias possuem as válvulas que a gente viu no slide anterior, eles vão comprimir a veia, empurrando o sangue para cima, ejetando o sangue para cima, e as válvulas fecham aqui, né? Fecham e não permitem que o sangue tenha um refluxo, né, no caso, devido à gravidade. Então, é importante a gente ter consciência disso e o mau funcionamento dessas válvulas, de fato, podem causar problemas muito graves para as pessoas, até chegando ao assim, um extremo maior, que pode acontecer, não é caso raro, mas é mais difícil, de ter uma necrose de um membro, porque a gente não está tendo circulação sanguínea devido à falência, ou vamos dizer, não é só por não se movimentar não causaria uma necrose, mas pela pessoa já estar com uma certa falência do sistema de válvulas venosos, de fato o sangue vai começar a não fluir mais, e a gente vê aqui nessa imagem acima aqui o que seria uma veia normal e uma veia já com as válvulas não operando, e daí não só por causa das válvulas que acontece isso, né? As válvulas, na verdade, sofrem a consequência de, por exemplo, se eu tenho um aumento de pressão muito grande, é normal o quê? Que como eu tenho veias complacentes, elas se distendam. Se elas se distenderam, aquela válvula não aumenta de comprimento, né? Então, se eu distendi, eu afastei elas, ou seja, eu vou abrir e vou fechar, mas o sangue vai fluir pelo meio, porque eu estou com a minha veia distendida. Então, essa começa a se tornar uma veia varicosa, como se chama, tá? Então, na imagem aqui embaixo a gente tem de novo, né, uma veia saudável, que é onde o fluxo que sobe ele não permite o retorno do sangue, por causa das válvulas estarem em funcionamento normal. Mas quando eu tenho já uma distensão qualquer, existem N motivos, não é o foco aqui, mas existem N motivos que causam a falência da bomba venosa, né? E um deles é o aumento de pressão, que acaba distendendo essas veias, e daí, por sua vez, as veias começam a ter um acúmulo de sangue, e esse acúmulo de sangue também vai distender elas mais ainda,
e acabam causando o que essa imagem está mostrando aqui, as famosas varizes, tá? Então, gente, basicamente é isso que eu tinha para falar para vocês. Tem um outro aspecto que é uma curiosidade, só que eu vou falar, que é sobre a questão do fluxo de sangue, né, o retorno, ou por que que o sangue vai para a nossa cabeça, né? Por que que ele sai do coração e consegue subir? É só pela pressão que que o coração consegue bombear para subir para a nossa cabeça? Ou se tem alguma coisa a mais. Uma coisa interessante é que a caixa craniana, ela acaba, por ser estanque, ela acaba conseguindo permitir ter uma pressão negativa no nosso seio venoso, né? Isso, quem já viu a anatomia sabe do que a gente está falando, né? Os seios venosos ali que passam pela foice do cérebro, que passam aqui também pelo tentório aqui do cerebelo, a gente vai ter esses seios que eles não colabam, porque eu tenho uma pressão negativa lá dentro, então eles acabam não colabando, que nem as nossas veias podem colabar, lá os seios venosos do nosso cérebro eles não colabam, eles ficam sempre abertos, e isso é uma coisa que é muito interessante a gente pensar, uma curiosidade também, que numa cirurgia, uma neurocirurgia no caso, onde a gente tem a abertura, se acontecer de ter uma perfuração desse seio venoso, né, exposição à pressão atmosférica, isso pode causar assim, chegar até um nível de fatalidade. Por quê? Porque eu vou ter um embolismo que pode chegar, né, no caso o embolismo é o que? É uma bolha de ar, né, que pode chegar até meu coração, e isso pode causar uma falha, né, no meu sistema circulatório, enfim, que daí, por sua vez, pode levar até a morte. Então essa é uma curiosidade, acho legal falar isso, porque eu acho muito interessante essas questões aí. Mas é isso, gente. Então, eu agradeço aí a atenção de vocês. Lembrem que essa aula, os slides, eles, né, são mais para a gente conseguir ter essa forma de apresentar, mas eu também preparei um resumo com mais detalhes ainda sobre esse conteúdo, não muito extenso, acho que ficou em 5, 7 páginas, mas assim, com bastante imagens, então não se assustem. E é muito importante que vocês leiam ele antes de assistir essa aula, mas se não tiverem lido até agora, não tem problema, vocês podem ir lá fazer essa leitura e depois assistir essa aula se quiserem, porque eu acho que complementa legal o que eu expliquei para vocês, tá bom? Obrigado pela atenção, galera.